O ministro-chefe da Casa Civil vê com uma certa desconfiança a aproximação entre Lula e Alckmin e acredita na reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Eu quero destaque no Morning Show com a nossa Yasmin Costa. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, ironizou a possibilidade de uma chapa Lula-Alckmin em 2022. Segundo Ciro, essa aliança não deve vingar porque os dois políticos têm trajetórias e eleitores com pensamentos muito diversos. São dois grandes homens públicos, mas que têm uma trajetória de vida de linhas completamente diferentes. É igual o cruzamento do porco-espinho com a capivara. Não sei o que vai acontecer. Em live do jornal Valor Econômico, Ciro também classificou a atual postura de Lula como uma ilusão de ótica, porque, segundo o ministro, a imagem que o petista apresenta hoje não será a mesma de um eventual novo governo. Lula está tentando esconder a foto dele com a Dilma. Ele está tentando se aproximar de outras situações. Mas o Lula da campanha, que vai governar, é o Lula da Dilma, do Palocci, Palocci não, que eles brigaram, né? Mas o do Zé Disseu, do Lindinho, da Glaze. E esse aí, eu conheço, tenho acesso à pesquisa, são pessoas que a grande maioria da população não quer ver de volta no nosso país. O ministro também confirmou que tem acesso a pesquisas internas de opinião e que elas apontam chances mínimas de uma terceira via no país. Ciro Nogueira aposta na reeleição de Bolsonaro porque, segundo o ministro, na história do Brasil, nunca se deixou de reeleger um presidente. Raro aquele governante que não ganha a sua reeleição. É isso que a gente vai procurar demonstrar e agora muito demonstrando o que foi feito e o que poderemos fazer ainda nos próximos 4 anos. O ministro-chefe da Casa Civil ainda disse que se identifica muito mais com o presidente Jair Bolsonaro do que com Lula, de quem foi aliado por anos. É matéria da nossa Yasmin Costa. Janaína Pascoal, a nossa convidada de hoje aqui no Morning Show. Quero que você possa me esclarecer uma coisa. Quem é o porco-espinho e quem é a capivara entre Lula e Alckmin? O porco-espinho, acho que é o Lula, né? Eu também acho. Vocês acham? Que a Alckmin é mais uma capivarinha. Fiquei confuso. Essa junção aí, essa aproximação, só mostra a inteligência da esquerda, né? A inteligência da esquerda e a falta de habilidade da direita. Você acha? Sim, porque a esquerda está conseguindo mostrar uma moderação que na realidade não existe, porque é o mesmo Lula, amigo do Maduro, amigo do Chaves, entendeu? O mesmo Lula, apoiador da ditadura cubana e assim por diante, tá? Isso aí não mudou. Agora, Geraldo Alckmin está mostrando um perfil muito vil como ser humano. Porque como no mundo da política, isso é fato, hein, gente? Lula já é dado como campeão. As pessoas já estão debatendo se é no primeiro ou no segundo turno. No mundo da política, você fala lá na Assembleia. Sim, das pessoas com as quais eu converso, porque eu converso muito com gente de fora da Assembleia também. Já é dado como Lula presidente, o Alckmin está querendo garantir um espaço de poder e ainda, com todo... É horrível dizer isso, mas pelo que dizem, está contando com a fragilidade da saúde do candidato Lula. Eita, quer que ele morra para assumir? Você acha mesmo? Ele está contando com... As pessoas têm falando que a saúde do Lula não anda muito boa, As pessoas têm falado isso. Eu só acho que isso confirma uma vileza e uma traição com o eleitorado. Por exemplo, eu votei várias vezes no Geraldo Alckmin para o governo do Estado, por força de um sentimento anti-PT, que é um sentimento que norteia muitos paulistas, sobretudo no interior. E ele está traindo essa confiança, muito embora, ao longo do tempo, eu tenha percebido a ligação umbilical do PT com o PSDB, mas muita gente ainda não percebeu. Ele está traindo essa confiança em nome de uma ambição pessoal única. Mas você acha que é um caminho sem volta, Janaína? Esse movimento do Alckmin se concretiza de fato. É um caminho sem volta para esse outro eleitorado que um dia já até teve um voto anti-PT? Se o Alckmin... por exemplo, se o Lula não é eleito, tal,
que acontece com essa figura do Alckmin como vice do Lula? Pra mim, tô falando como eleitora, tá? Acabou. Morreu. Acabou. Mas Acabou. aí ele também não vai querer ser candidato a nada. E eu tenho visitado o interior e as pessoas no interior, inclusive, acham... As pessoas ficam tão indignadas que elas acham que é fake news. Entendeu? Elas acham que é fake news, não é possível. Creio, né? Não creio. Deixa eu colocar o nosso Zé Maria Trindade. Adriles, eu já passo para você. Vamos só colocar para uma última pergunta aqui para a deputada estadual Janaína Pascoal. Zé, a palavra é sua. Pois é, eu acho que o diagnóstico é perfeito. Aqui também se diz exatamente isso. E o PT já calçou o salto alto e está considerando esta aproximação com o Alckmin, né? De uma garantia da posse, que não é tão simples assim a posse, entende, de o PT, né? E depois a governabilidade, para se ter uma ideia. É esta aliança com o Alckmin, não é para atrair eleitores, mas sim a posse e governabilidade. A deputada está certa. Que são as conversas de bastidores na política? Mas eu queria dizer o seguinte, deputada, e o povo, onde entra nisso? Quer dizer, eu não estou entendendo a dinâmica desta eleição, porque colocar o Lula em primeiro lugar, diante de um momento como esse, é esquisito, é estranho. O que aconteceu? E aí eu pediria a sua ideia de análise de povo, né? O que aconteceu, deputada, para o Brasil entrar numa situação assim? Veja, nós passamos por uma pandemia, né, que fragilizou a economia, fragilizou pela pandemia em si, pelos gastos que precisaram ser feitos, mas também pelas medidas de fechamento, que o presidente, nesse aspecto, denunciou desde o primeiro momento, né? E houve uma politização de todos os lados. Aqui faço uma referência ao governador João Dória, que politizou ao extremo e agora está pagando preço. Sim. Porque ele achou que ele iria surfar aí uma onda tranquila de o pai da vacina, da pessoa responsável, em oposição a um presidente, vamos dizer assim, que infelizmente, né, não teve o comportamento ideal, sobretudo no início da pandemia. Então ele achou que ele ia ganhar os bônus. Só que todo mundo viu, né, o povo viu, que ele foi para o outro extremo da politização. E mesmo estando todo santo dia em coletiva, acho que não teve pessoa que se expôs mais, que teve mais espaço da imprensa paga. Mesmo ele estando exposto, ele só perdeu com isso. Então, assim, agora é real o sentimento. Eu queria fazer uma complementação. Posturas como a da senhora em criticar o presidente, isso não contribui enormemente para essa situação? Quer dizer, a senhora foi eleita, quase foi vice do presidente Jair Bolsonaro e faz críticas consideradas duras. Quer dizer, isso não contribui exatamente para o crescimento do PT e de Lula? Eu não acho que as minhas críticas sejam críticas irresponsáveis, entendeu? Então, por exemplo, eu reconheço os méritos do presidente. É diferente de outros parlamentares que efetivamente se elegeram na rabeira dele e que criticam tudo. Não é meu caso. Né? Mas de que lado a senhora está? De que lado a senhora está? Eu estou do lado do Brasil. Isso aí é discurso de candidata ao Senado. Eu reconheço que o presidente acertou quando, por exemplo, fez o auxílio emergencial. Mas você concorda que você vai ter que escolher um lado, Janaína? Chega uma hora em política que você tem que assumir os erros e acertos. Eu entendo a Janaína. Gente, meu porque... lado é o lado que não está o PT você nem tem a um esquerda. lado. Você é antipetista. Esse, em primeiro lugar, antes de ser lavajatista, bolsonarista, enfim, você em primeiro lugar é antipetista. Onde o PT estiver, você vai estar do outro lado. Sim. Mas você concorda que, caso não seja feita uma escolha, não haverá uma competitividade com o PT? Porque o PT está escolhido já. O Lula acabou. Sim, mas é que eu acredito que ainda muita água precisa rolar para nós termos exata dimensão de quem terá melhores chances. Pois mas a postura já aguerrida de alguém apoiando o presidente já não é necessária para que essas águas rolem para um lado, para uma convergência de uma candidatura real de direita que possa se contrapor ao Lula. Porque se todo mundo se pulverizar, aí, como a senhora bem disse, a omissão, o silêncio é fator determinante de apoio ao Lula. Não, Janaína, gente, eu acho que tem que escolher essa crítica que vocês estão fazendo, eu recebo com humildade. Sim. Só que as pessoas... Eu sou isso, entendeu? Eu não tenho como olhar e dizer assim, olha, não...
o presidente está certo 100% do tempo. Não sou eu essa, entendeu? Tá. Mas, Paulo... Posso só agradecer a participação do Zé? Eu já passo para você. Obrigada, Zé. Obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show. A gente se vê amanhã, Zé. Valeu. Fugiu de abraço mim, para você. Isso. Fugiu? Ele veio aqui quando não estava. Caiu na gandaia comigo segunda-feira. Fugiu da cubana, até 4 da manhã. Você fugiu da cubana? Pra ficar comigo. De jeito nenhum. Meu Deus do céu. Ela preferiu pra caralho. Tchau, Zé. Abraço pra você. Agora sim, Adriles, em seguida às 8. Não, eu queria fazer uma contradita. Primeiro falar que o Ciro Nogueira, se um é capivara, se um é porco-espelho, ele é uma vaca, um boi que vive à sombra da opinião de quem está no poder. Já fez elogios rotundos a Lula, já fez críticas acebas a Bolsonaro. Agora, eu queria fazer uma contradita à senhora, deputada, no seguinte sentido. A gente fala da direita e da esquerda. O PSDB, na verdade, é uma falsa direita, né? É um partido social-democrata, de centro-esquerda, que nunca exatamente se contrapôs ao PT, a não ser por questões de poder. A decepção que se coloca por Alckmin, e agora que o Alckmin tem uma alma tucana, é um naco do PSDB que se solta, é que ele faz uma junção a um partido ao qual ele chamou de extremamente corrupto. Falou que o Lula ia comandar o processo eleitoral da própria cadeia. Agora, a questão que eu coloco é se ele realmente vendeu a alma ou a alma do PT não sempre esteve incrustada na alma do PT. Porque o PSDB perdeu a aura de social-democrata para o PT, perdeu a aura de direita para o Bolsonaro, perdeu agora a aura de social-democrata, oposicionista limpinho, liberal limpinho, para o próprio Sérgio Moro. É um partido sem identidade que tem um candidato, a meu ver, de fachada, que é o João Dória, sendo que o grande cacique do PSDB, Fernando Henrique, faz acenos o tempo inteiro para Lula. A senhora não acha realmente que Alckmin se colocando ao lado de Lula, Fernando Henrique com um discurso endossando Lula, Dória com essa rejeição gigantesca, que é uma aposta absurda, que pode inclusive reduzir a bancada do PSDB a um partido nanico, isso tudo não pode ser uma orquestração para que finalmente esse teatro de tesouras, de uma falsa dicotomia entre o PSDB e o PT, possa se unir no eventual segundo governo do Lula, onde o PSDB vai ser parte, vai ser parte intrínseca do governo do PT. Ele é uma tese. Peraí, o que o Adriles está falando é que o Dória é candidato justamente para fazer o Lula ganhar? De fachada. Pelo amor de Deus. Todo mundo pensando no poder. Com relação... Não, Adriles, está todo... Ninguém acredita em Dória. Ninguém acredita em Dória, mas aí você também exagerou um pouco. Deixa ela falar, Paulo. A minha preocupação... Veja bem, vamos lá. A relação umbilical de PT com PSDB, ela já vem sendo identificada há anos. Ela ficou muito presente no processo de impeachment, porque o PSDB, principalmente os seus caciques, não queriam esse impeachment. O professor Miguel mesmo era contra o pedido. Miguel Real era contra. Ele era contra. Ele publicou um artigo no Estadão falando que não havia elementos. Publicou um artigo no Jornal da Ordem dizendo que não havia elementos. Eu o convidei a participar, ele não quis. Quando o doutor Hélio me deu apoio, eu voltei a convidar, ele não quis. Somente quando o impeachment já era uma realidade, com mais de 2 milhões de assinaturas, com o apoio de alguns, na época falavam os cabeças pretas, né, do PSDB, alguns jovens. Não, o que não foi Aécio, não. Ele pintava o cabelo. Foi o Bruno Araújo. Sim. Entendeu? Aécio também não era assim, não. Era o Bruno Araújo. Isso é fato, eu preciso ser justa. Mas o Fernando Henrique, os caciques não queriam. O professor Miguel entrou, na minha leitura, para me fiscalizar. Eita. Tanto é assim que, quando o impeachment já estava admitido na Câmara, ele fez toda uma pressão para eu desistir. A senhora está achando que o Miguel entrou para atrapalhar o impeachment? Por causa de uma questão política do PSDB? Eu não descarto essa hipótese, porque ele pediu para eu desistir em prol de um pedido da ordem que estava sendo elaborado e ninguém tinha garantia de que seria admitido. Então, o PT e o PSDB sempre funcionaram muito juntos. Ao longo do processo, muitos pediam para eu tirar referências a Petrolão, referências a desvios, porque isso impactaria também outros partidos, inclusive o PSDB, como impactou. Né? Então, essa ligação entre eles, ela é fato. PT no poder também é PSDB no poder. PSDB no poder também é PT no poder. Isso é muito visível aqui na Assembleia, onde eles dividem a mesa diretora.
É muito nítido, para quem está dentro entende, né, a parte regimental, como o PT aqui na Assembleia ajuda. O PT comandou o maior esquema de corrupção da história, o PSDB. Né, mas assim, não, peraí, só um minutinho. É que tem uma coisa que eu queria falar. Eu ainda estou com dúvida, não por ele, porque eu acho que ele é uma pessoa honesta e correta. O Alckmin. Não! O Miguel Reale. Não! Deixa eu terminar, criatura. Eu estou com dúvida. Ele quem? Calma! Ele tem um ciricutico. Eu estou com dúvida se o Moro não está sendo utilizado pelo Dória. Porque as pessoas que estão se aproximando do Moro são pessoas que servem ao Dória. Janaína, entendeu? Ele é um homem feito então direito, eu preciso, né, observar melhor para entender se o Moro não está sendo usado pelo Dória. Ele fica no fronte, tomando as pancadas, tomando as porradas, entendeu? Sendo, vamos dizer assim, desmerecido por aqueles canais que sempre reverenciaram o Dória, movimentos. A hora que ele enfraquecer, aí ela, não, mas é que ele não tem condições, ele não decolou, então entra o Dória. Eu não acho que o Dória seja um candidato de fachada. Isso, hein? Sim, mas aí não é porque o Moro é ingênuo. Então foi um acordo entre os dois. Não coloca pela forma que você fala do ela Moro. Falou ser usado. Coitadinho do Moro, né? Ela toda hora fala que o Moro tá sendo usado. Foi oportunista. O cara foi juiz, colocou um monte de gente na prisão e eu, coitadinho, o bobinho da história. Não, pode ser. Vai ser mais político que a gente, viu? Quando ele saiu atirando no governo, ele não apresentou provas nenhuma das denúncias que ele fez. Ou seja, não era o Dória, não era o PSDB, não foi usado por ninguém. O que o Moro está buscando é uma estabilidade, um mandato que assegure ele uma certa proteção. Isso é fato. Não é só isso, mas Paulo. seja na presidência da República. Desmerecer o caráter do Sérgio Moro também. Eu acho que ele tem é uma defesa ao legado dele, Adriles. Não, esse aqui só pra não ir pra cadeia. Esse aqui já pulou há muito tempo. Ela sabe tudo dessa Você já sacou, né? Você já sacou. De maneira nenhuma. Agora, você acha que o Moro vai ser candidato? Se você pudesse apostar, quer entrar na aposta? De novo, meu Deus. Eu não sei, eu tô achando assim muita proximidade com o povo do Dória. Olha que coisa estranha. Diga lá. Tô pensando alto. Tem dinheirinho aí. O União Brasil, que é a junção do PSL com o DEM, a rigor, teoricamente, está apoiando o Moro. Sim. Mas aqui em São Paulo está apoiando o Rodrigo, que é o candidato do Dória. Não vejo lógica nisso. Mas é a lógica das convenções. A única lógica na verdade, o candidato é Dória e não Moro. Não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo. Pode ser, mas com certeza o Moro está recebendo. A política partidária eu queria falar assim, porque ontem eu liguei, eu tenho conversado com os dirigentes partidários. Janaína, eles me chamaram de louco quando eu falei isso. Não, mas você tá não, meio que gente, presta atenção. Me chamaram de louco quando eu falei isso pela primeira vez aqui no Morning Show. Espera um pouquinho aí, Não foi, Paulinho? Não generaliza. Eu tô tentando entender qual é a lógica do maior partido em termos de tempo de TV, de fundo partidário, apoiar no âmbito federal Sérgio Moro e no âmbito estadual Rodrigo Garcia. Tá estranho isso aí. Mas sempre foi entendeu? assim. Então, talvez o candidato não seja o Moro, mas sim o Dória.